Bom dia, boa tarde, meninos. Professora Juliana, a gente vai dar início ao nosso feedback da aprendizagem do Estudo em Casa, oitavo ano, atividade 11, certo? Nessa atividade, a gente vai trabalhar a habilidade de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Traduzindo, né? O que a gente vai ver? Nós vamos trabalhar um pouquinho, gente, a noção de coesão. Você viu com o professor que há elementos que nós utilizamos para fazer a costura das palavras, das frases e dos parágrafos. Esses elementos, chamados de conectivos, eles me ajudam a estabelecer o sentido do texto, certo? Que é o que a gente chama de coerência. Então, nós temos três classes principais que fazem isso para a gente, que são as conjunções, as preposições e os pronomes, que são o foco da nossa atividade de hoje. Relembrando bem rapidamente, os pronomes eles têm a função de substituir ou acompanhar os nomes, que são os substantivos e os adjetivos, né? Bora lá, deixar de papo, vamos passar para a atividade. Nossa primeira questão de hoje, que é a questão 7, aí na sequência do material de vocês, traz esse interessante texto sobre o uso da peruca na Europa, né? Como que ela foi símbolo de status, símbolo de nobreza. Imagino que vocês já tenham lido, mas vou repassar bem rapidamente só para a gente relembrar o tema. Por que todo mundo usava peruca na Europa dos séculos 17 e 18? Não era todo mundo, apenas os aristocratas. A moda começou com Luís XIV, rei da França. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo mesmo motivo que muita gente usa o acessório ainda hoje: esconder a calvície. O resto da nobreza gostou da ideia e o costume pegou. A peruca passou a indicar então as diferenças sociais entre as classes, tornando-se sinal de status e prestígio. Também era comum espalhar talco ou farinha de trigo sobre as cabeleireiras falsas para imitar o cabelo branco dos idosos. Mas por mais elegante que parecesse ao pessoal da época, a moda das perucas também era nojenta. Proliferava todo tipo de bicho, de baratas a camundongos nesses cabelos postiços, afirma o estilista João Braga, professor de História da Moda da Faculdade Senac em São Paulo. Em 1789, com a Revolução Francesa, veio a guilhotina, que extirpou a maioria das cabeças com perucas. Símbolo de uma nobreza que se desejava exterminar, elas logo caíram em desuso. Sua origem, porém, era muito mais velha do que a monarquia francesa. No Egito Antigo, homens e mulheres de todas as classes sociais já exibiam adornos de fibra de papiro, na verdade, disfarces para as cabeças raspadas por causa de uma epidemia de piolhos. Hoje, as perucas de cachos brancos, típicas da nobreza europeia, sobrevivem apenas nos tribunais ingleses, onde compõem a indumentária oficial dos juízes. Bom, interessante, né, gente? Ter sobre as perucas, símbolos de nobreza, de aristocracia, de poder. Bora lá para a questão. No trecho, elas logo caíram em desuso, a palavra destacada se refere a... Meninas, reparem que nós temos em destaque um pronome, que esse pronome, ele é feminino e ele está no plural, certo? Falei para vocês que o pronome, ele substitui ou acompanha um nome. No caso, ele está substituindo. Ora, gente, se ele está substituindo um nome, nós vamos procurar por um nome que também seja feminino e também seja plural, certo? Portanto, nós estamos de fora, ó, tem de fora agora as alternativas a adornos, né, enfeites, isso é masculino, e aristocratas. Aristocratas também, né, as pessoas de poder, é um substantivo masculino, certo? Então, itens A e B estão de fora. Sobrou pra gente cabeleiras e perucas. Bora lá voltar no texto? Aqui no finalzinho do primeiro parágrafo, a nossa palavra. Se você for ver, gente, diz, elas logo caíram em desuso. Voltando aqui um pouquinho, nós temos duas palavras, plural e feminino, que é perucas e cabeças. Ora, gente, cair em desuso quer dizer que não é mais usado, né? Então, provavelmente não se refere às cabeças, obviamente, né? A gente ainda usa as nossas cabeças hoje em dia, felizmente. A palavra elas se refere a perucas.
né? Que foi símbolo de nobreza, símbolo de riqueza por muito tempo. E aí acabou caindo em desuso, né? Não são mais usadas. Então, questão 1, gabarito item D de dado, certo? Dando sequência, né, a nossa segunda questão, questão 8, na sequência do material de vocês. Leia o texto abaixo. A decadência do Ocidente. O doutor ganhou uma galinha viva e chegou em casa com ela, para a alegria de toda a família. O filho mais moço, inclusive, nunca tinha visto uma galinha viva de perto. Já tinha até um nome para ela, Margarete, e planos para adotá-la, quando ouviu do pai que a galinha seria, obviamente, comida. Comida? Sim, senhor. Mas se come ela? Ué, você tá cansado de comer galinha. Mas a galinha que a gente come é igual a essa daqui? Claro. Na verdade, Guri gostava muito de peito, de coxas e de asas, mas nunca tinha ligado as partes do animal. Ainda mais aquele animal vivo ali no meio do apartamento. O doutor disse que queria comer uma galinha ao molho pardo. A empregada sabia como se preparava aquilo? A mulher foi consultar a empregada. Dali a pouco, o doutor ouviu um grito de horror vindo da cozinha. Depois veio a mulher dizendo que ele esquecesse a galinha ao molho pardo. A empregada não sabe fazer? Não só não sabe fazer, como quase desmaiou quando eu disse que precisava cortar o pescoço da galinha. Nunca cortou um pescoço de galinha. Era o cúmulo. Então a mulher que cortasse o pescoço da galinha. Eu? Não mesmo. O doutor lembrou-se de uma velha empregada da sua mãe, a dona Noca. A dona Noca já morreu, disse a mulher. O quê? Há 10 anos. Não é possível. A última galinha ao molho pardo que eu comi foi feita por ela. Então, faz mais de 10 anos que você não come galinha ao molho pardo. Alguém no edifício disporia de degolar a galinha. Fizeram uma rápida enquete entre os vizinhos. Ninguém se animava a cortar o pescoço da galinha. Nem o Rogerinho 701, que fazia coisas inomináveis com gatos. Somos uma civilização de frouxos, sentenciou o doutor. Foi para o poço do edifício e repetiu. Frouxos, perdemos o contato com o barro da vida. E a Margarete só olhando. Questão 8. Bora lá, né? Então o doutor queria comer aí a galinha, a cabe dela, e ninguém tinha coragem de matar a bichinha de sangrar o pescoço. Questão 8. A empregada sabia como se preparava aquilo? A palavra destacada no trecho se refere a quê, galera? Se a gente voltar aqui no nosso texto, aqui no nosso segundo parágrafo desse slide, diz assim, ó, o doutor disse que queria comer uma galinha ao molho pardo. A empregada sabia como preparar aquilo? Esse aquilo retoma alguma coisa que foi dito anteriormente. O que, galera? Preparar o que que ela não saberia? A nossa galinha ao molho pardo, né? Que o doutor estava desejando comer e ninguém tinha coragem de matar a bichinha. Então, vamos lá? A empregada sabia como se preparava aquilo. A nossa galinha ao molho pardo, gabarito item B de bola. Gente, até pela lógica, né? As outras opções não fazem sentido, né? A empregada não tinha como preparar, como cozinhar uma civilização de frouxos. A dona Noca não deixou a receita, né? Diz o texto que ela apenas havia feito a última vez que o médico comeu. E ele não queria só o pescoço da galinha, né? Ele queria a galinha inteira no tal do molho pardo. Então, gabarito fica sendo o item B de bola, certo? Nossa última questão, galera, é uma charge, né? Trabalho com linguagem mista. A gente tem que observar bem direitinho todos os elementos do texto, a expressão facial, né? E aí, o bichinho tá querendo saber o que tiraria a atenção do outro, o que faria ele ler uma tirinha, né? O que prenderia a atenção dele? A nossa frase é a seguinte: ela teria que ser perfeita. Esse ela, gente, se refere a quem? Se refere à tela? Não, né? Ele quer tirar a atenção do amigo da tela, não é isso. Se refere à linha do tempo? Também não. Se refere à tirinha, que é o foco da pergunta inicial.
do bichinho verde, né? O que teria que ter uma tirinha, quão boa ela precisaria ser para tirar a atenção do outro coleguinha, para fazer com que ele lesse essa tirinha. Então, questão 9, gabarito item C, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima, galera!